tarde, meus amigos, como vão? Vamos iniciar aqui a nossa fala sobre a radiografia de tórax normal, tá? Então, vou iniciar pelo perfil, depois eu vou gravar um outro material falando do PA e AP. Então, devo lembrá-los das 5 densidades radiológicas básicas, tá? Tendo o ar, radiolúcido, escuro, escurecido, e metal e cálcio radiodenso, ou rádio opaco, tendo branco ou esbranquecido, por conta da atenuação, como já conversamos. A radiografia de tórax ela tem uma ampla disponibilidade nos serviços, tem um baixo custo também, acaba sendo um exame acessível, barato mesmo. Então a gente pode encontrar, sei lá, por 50, 60 reais. Né? E também tem uma importante informação sobre a relação cardiorrespiratória, cardiopulmonar, então a gente consegue muitas informações boas sobre o pulmão e o coração. E primeiramente nós devemos descobrir as anormalidades e depois interpretá-las adequadamente. Os passos para uma correta interpretação radiológica eles vão depender de alguns fatores que a gente vai conversar. Determinar se o estudo está tecnicamente aceitável, porque falhas técnicas, falhas operacionais podem confundir o diagnóstico. Identificar a anatomia normal básica, então a gente precisa de um conhecimento anatômico prévio interessante e também conhecimento de anatomia radiológica. E decidir, de acordo com uma estratégia pré-estabelecida, podemos falar de protocolo, né, se o que você encontra na imagem corresponde de fato a uma alteração, tá? Se aquilo é de fato uma alteração e se tem relação com a clínica do paciente. Se o paciente tem sintomatologia, se o paciente referiu algo que te ajude a amparar esse teu achado. Quais são os passos para alcançar um diagnóstico correto? História clínica, indiscutivelmente. Idade, sexo, ocupação. A gente precisa saber com que o paciente trabalha, do que ele vive. Achados radiológicos primários e secundários. A anatomia foi checada? A anatomia radiológica está normal? Para depois a gente pensar em achados de doença. Imagens prévias. Se o paciente nos trouxer alguma imagem prévia, às vezes é um paciente que está fazendo algum segmento de doença crônica. Se existem exames laboratoriais também para que te ajude na tomada de decisão, a correlacionar todos os dados. Radiografia do tórax normal. Vou iniciar pela radiografia de tórax lateral ou perfil, como que eu recomendo que vocês se refiram e peçam a radiografia em perfil, tá? Com relação às lateralidades, a gente já conversou, né? O perfil ele é realizado preferencialmente com o lado esquerdo encostado na placa detectora. Não é uma regra, mas é um protocolo que acaba sendo muito utilizado, tá? As diferenças são muito poucas se for feita à direita, praticamente é irrelevante, né? Se você fizer à direita ou à esquerda, tá? Mas a regra, o que se habitua a fazer seria o perfil na lateral esquerda. Então, qual é a utilidade da radiografia em perfil? Determina a localização de uma alteração já identificada na projeção ou incidência em AP ou PA. Então, nós já identificamos alguma coisa no PA e vamos apenas confirmar, né, unir mais uma evidência, tá, para amparar nossa hipótese diagnóstica. Também ele confirma a presença de uma alteração identificada de forma incerta. Às vezes não deu para ver bem no PA, a gente ficou meio em dúvida, vamos dar uma olhada no perfil. E também ele pode mostrar uma alteração que não estava visível no PA, o AP, porque isso que a gente já conversou, há sobreposição, há um prejuízo na imagem, tá? Então, fica a dica. 5 áreas chaves, né, na radiografia lateral. O espaço retroesternal claro, diafragmas e o seio costofrênico posterior visíveis, coluna dorsal também visível, região hilar visível e as cisuras.
Então, a divisão do mediastino segundo Felson, né, que é a nossa base para o estudo aqui. Então, aqui no nosso esquema, nós temos aqui ó, o externo, tá? Temos aqui a região mediastinal, né, o coração. Nós temos aqui traqueia, né, o arco aórtico e a coluna dorsal. Tá? Então, a porção aqui é amarela, circundado aqui na radiografia em amarelo. Então, nós temos o externo aqui anteriormente, tá? A linha da pele, ó, percebam aqui, é a linha da pele. Aqui também é a linha da pele, mas por conta da sobreposição o paciente pode estar um pouco girado, tá? Então, na porção amarela nós temos aqui a área cardíaca predominantemente. Então, o que nós temos aqui na porção anterior em amarelo? Gordura, os gânglios, timo, a aorta ascendente e o coração. Então, a gente, de maneira que ocupando mais essa área, nós temos o coração, tá aí. O arco aórtico vai brotar aqui, vai fazer a aorta ascendente vai brotar aqui, formar o cajado, né, o arco aórtico em si. Na região média aqui em vermelho, tá? Nós temos a traqueia, tá? Nós temos a traqueia aqui, ó, passando, os brônquios, os gânglios, o esôfago está aqui encostadinho com a traqueia, tá? E a aorta descendente, tá? Então, a aorta descendente, tá? E aqui para posterior, tecidos moles, né, paravertebrais e em verde aqui, né, e o próprio corpo vertebral, os corpos vertebrais, ó, tá vendo? Percebam que os corpos vertebrais eles são mais densos ou radiodensos para superior, né? Conforme vai inferiorizando, eles vão ficando mais radiotransparentes, radiolúcidos, tá bom? Então, dando uma olhadinha aqui na anatomia radiológica, no número 1, aqui nós temos a traqueia, tá? Nós temos os bronquíolos relativos aos lobos superiores, já vou falar um pouquinho deles. Nós temos traqueia, número 1, cortou aqui, mas ela está aqui presente. Número 2, as escápulas, percebam que elas são que elas têm uma curvatura, né, que é anatômica. A gente consegue ver as duas, inclusive a linha de uma delas e a linha de outra delas. Tá? 3, a gente tem o arco aórtico aqui, ó. Ele faz aqui o arco, né, olha só. Tá? No 4 nós temos a fissura oblíqua, olha passando aqui, né, vai até lá anteriormente. 5 nós temos o borde cardíaco posterior, que nada mais é do que a parede posterior aqui do coração, né? A gente chama de borde cardíaco. Tá? E aqui a gente tem uma área ó, que é translúcida, radiolúcida, que é normal ser assim, escuro. Tá? Como a região retroesternal aqui, ó, anterior, que também é escura, escurecida. Né? A paciente ficou com os braços um pouco mais horizontais, né? Então prejudica um pouco o exame. Talvez se elevasse um pouco mais, a gente veria toda essa área aqui translúcida. Tá? Seguindo, aqui no número 6 nós temos as vértebras torácicas, tá? Olha só, vértebra torácica aqui, tem mais aqui para baixo, né? Aqui também, né? Então, vértebras, discos intervertebrais, ó, tá aqui os espaços, né? Por mais que a gente não consiga enxergar bem os discos, mas eles estão aqui entre as vértebras, tá? A área discal aqui, tá? Número 7, hemidiafragma esquerdo, e número 8, hemidiafragma direito. Então, assim, gente, dá pra gente saber qual a lateralidade mesmo, sendo um perfil, o paciente está sobreposto? Sim, sem dúvida. Porque como conceito nós temos que o hemidiafragma direito ele é mais alto por conta do fígado. Né? O fígado acaba tornando mais alto o hemidiafragma direito. E o hemidiafragma esquerdo mais baixo, tá? Que é o que nós vemos aqui. Ó. Então seria a área relativa correspondente ao fígado, né? O hemidiafragma direito mais alto, o hemidiafragma esquerdo mais baixo. Aqui a gente teria estômago, baço, né? Às vezes dá para ver a flexura esplênica, certo? Então, também fica outra dica. Número 9, fissura oblíqua, né, como a gente aqui consegue ver também, né, como a gente já observou. Porque como nós temos a fissura oblíqua, né, no pulmão direito e esquerdo, acaba que uma acaba sendo mais alta do direito e a do esquerdo um pouco mais baixa. Tá? E número 10 aqui, o externo, olha só,
né? A gente não consegue enxergar ele tão bem por conta da sobreposição, mas ele está aqui. Silhueta mamária presente, linha da pele, né? Área anterior do paciente, região posterior do paciente, tá ok? Conseguimos ainda ver algumas vértebras, né, delimitando aqui, ó, né, alguns arcos, vértebras não, perdão, arcos costais, né, conseguimos ver eles passando aqui. Então, nesse esquema aqui com o tom do mediastino anterior, nós temos o brote da aorta ascendente, o cajado da aorta, né, aqui, e ventrículo direito. O ventrículo direito ele está paraesternal, ele está encostadinho ali com o externo, e aqui o tronco da artéria pulmonar, vejam só. Nós temos aqui como contorno mediastínico a aurícula esquerda e o ventrículo esquerdo também. Então, só fazendo o checklist, ó, hemicúpula diafragmática esquerda, hemicúpula diafragmática direita, tá? Área cardíaca, a gente tem aqui a traqueia, né? A gente vê aqui um brônquio, tá? A região retroesternal, o externo está aqui, anterior, né? Região retroesternal, com uma radiolucência, né? Um tom de escuro normal, tá? Preservada a área. Para posterior aqui também, a região retrocardíaca está com a radiolucência preservada, né? Escuro, escurecido, exame normal. Conseguimos ver aqui os arcos costais, olha só, tá vendo? Arcos, né? As escápulas do paciente a gente consegue enxergar aqui, ó, uma e a outra, não ficou bem alinhada, mas elas estão aqui, tá? As escápulas. E os corpos vertebrais, né? Percebam discos, aqui a gente tem disco intervertebral, corpos vertebrais, e os discos estão aqui no meio, nesse espaço entre um disco ou entre uma vértebra e outra, tá? As vértebras ficam mais densas para superior, né? E inferiorizando elas vão ficando mais escuras, mais radiolúcidas. Então, com relação à projeção, quando a gente observa o perfil, a gente tem aqui a traqueia, a gente tem aqui, ó, a saída de um brônquio, né, para o lobo superior direito, e aqui um brônquio para o lobo inferior direito, tá? Então, a traqueia está aqui. Se a gente olha região retroesternal com densidade preservada, não está tão escuro, mas está preservado. Aqui para a área posterior aqui, área cardíaca, área retrocardíaca também com densidade preservada, está escuro, escurecido, tá ok? E a traqueia aqui bonitinha, tá? Aqui a gente consegue enxergar o coração, né? Olha só, arcos costais, né? Então muitas vezes se você estiver procurando fratura, o perfil é uma recomendação, tá? Para que você tente enxergar. A gente tem aqui, ó, a coluna vertebral, radiolúcido, as vértebras quanto mais inferiorizam, mais radiolúcido fica, e radiodenso mais na porção superior. A gente consegue enxergar aqui, ó, as escápulas, olha só, né? Olha só as escápulas. A área retroesternal preservada, tá? A densidade. A área retrocardíaca também densidade preservada, exame normal. Apenas, aqui a gente tem a traqueia, né? E apenas a gente observa uma dilatação aqui, uma dilatação esofágica que pode representar às vezes um tumor, tá? Então, detalhes. A gente tem o arco aqui, né, da aorta, o cajado da aorta e a região do hilo também, tá? Algumas alterações do contorno do mediastino, aquilo que a gente já conversou, a normal, olha só, que a gente tem região retroesternal preservada, tá? Atenuação. Aqui, não, olha só, praticamente tem alguma coisa que elevou a densidade da área aqui, né? Vamos precisar investigar mais, tá? Para posterior aqui aparentemente normal, aqui normal, tá? Então percebam que são detalhes que os senhores têm que estar atentos, tá? Aqui a gente percebe o arco aórtico, né? Aorta descendente, o arco aórtico, traqueia aqui, brônquio
do lobo superior direito, lobo inferior esquerdo. Então, pontos que devemos checar na radiografia lateral. Os corpos vertebrais estão deixando de ser mais escuros, mais radiodensos para superior, e estão ficando mais escuros para inferior? Isso é um ponto, precisa ser assim. Os diafragmas estão visíveis e bem definidos? Os hilos aparecem normais? Existe alguma mudança de densidade na área retroesternal e na área retrocardíaca, igual a gente viu? Isso também tem que ser checado. Tem alguma densidade pulmonar anormal? Fugiu daquele padrão escuro ou claro, como a gente observou? E, finalmente, se o achado ele se correlaciona com a projeção em PA. Isso também deve ser checado, tá? Se aquilo que você está vendo em PA correspondeu ao perfil. Não é obrigatório, né, que corresponda. Pode ser que a gente não veja em um e veja no outro, mas é sempre importante tentar fazer essa correlação. Tudo bem? Então, perfil por hora. Eu vou gravar uma segunda parte falando da projeção em AP, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. AP e PA. Então esse vídeo vai ficar muito longo, então eu vou gravar um outro, tá bom? Então, aguardo vocês. Até o próximo vídeo.